queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Meus irmãos, este vídeo eu vou fazer ele atendendo ao pedido de um dos nossos inscritos. Ele comentou e ele pediu uma resposta sobre quando o livro do Apocalipse foi escrito. Então eu sempre gosto de responder aos meus inscritos. Então este vídeo eu vou fazer direcionado a este tema. Quando foi escrito o livro do Apocalipse? E esta pergunta do meu inscrito, esta pergunta ela é muito pertinente, ela é importante. De fato, é importante a gente saber, na medida das possibilidades, quando um livro foi escrito. Então, tratando-se do livro do Apocalipse, vamos começar dizendo o seguinte. Alguns intérpretes, principalmente da linha preterista, que colocam tudo para o passado, que dizem que o livro do Apocalipse, na sua maior parte, já se cumpriu no passado, eles dizem então que o livro do Apocalipse foi escrito ali nos dias de Nero. De acordo com muitos preteristas, eles vão dizer que as perseguições que a gente vê descritas no livro do Apocalipse são as perseguições dos dias de Nero. Mas eu trago aqui um comentário bem balizado do Dr. Russell Norman Champ, PhD. Ele que comentou toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis, Apocalipse, e ainda tem uma enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. E no Novo Testamento Interpretado, volume 6, na página 356, olha o que Champ diz sobre a data. É certo, com base no próprio livro, que o Apocalipse foi escrito durante um período de tremenda perseguição contra a Igreja por parte do Império Romano. No entanto, tem sido motivo de disputas qual o imperador romano que governava quando o livro foi escrito. Abaixo apresentamos as principais ideias a respeito. A data anterior. Alguns estudiosos têm situado a escrita deste livro já nos dias de Nero, entre 54 e 68, foi o período que Nero reinou. Porém, certas referências neste próprio livro, vê Apocalipse 13, versículo 3, versículo 12, versículo 14 e capítulo 17, versos 8 e 10, que os primeiros cristãos consideraram como predições de um Nero redivivus, ou Nero ressurrecto, o qual voltaria ao poder na qualidade de anticristo, mostram que tal imperador já estava morto quando o Apocalipse foi escrito. Tal doutrina dificilmente teria sido criada antes do falecimento de Nero, e isso exige uma data posterior ao ano 70 para a escrita deste livro. Eu quero que vocês tenham paciência, eu acho bem interessante esse comentário do Champ e eu vou continuar aqui lendo. Presumivelmente, o trecho de Apocalipse 17:10 nos fornece um meio de datarmos a escrita deste livro com exatidão. Quando o escritor sagrado escrevia sua obra, 5 imperadores romanos já haviam morrido. O sexto estava reinando, e se esperava um sétimo, e então surgiria um oitavo, que seria o último imperador. O problema nisso envolvido, entretanto, é que não sabemos como se devem contar os 5 imperadores. Também houve consideravelmente mais de 7 ou 8 imperadores antes do Império Romano terminar. Quanto a dúvidas sobre quando se deve começar a contá-los, deveríamos começar a contagem com Júlio César? Nesse caso, poderíamos nomear Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otto, Vitélio, Vespasiano, Tito e Domiciano. Nesse caso, Cláudio seria o quinto e Nero seria o imperador dos dias em que o livro foi escrito. A maioria dos intérpretes crê que os 3 antecessores imediatos de Vespasiano deveriam ser omitidos, porque seu governo foi breve e sem grandes acontecimentos. Nesse caso, o quinto continuaria sendo Cláudio, o sexto seria Nero, e assim sendo, o livro deve ter sido escrito antes do ano 70 depois de Cristo. Outros estudiosos, porém, começam contando com Augusto, como se fora o verdadeiro primeiro imperador romano, ficando omitidos os 3 mencionados acima, no qual caso chegaremos a Vespasiano como sexto imperador, quando então estaria governando. Nesse caso, Vespasiano aparece como
o poder maligno que então reinava. Foi ele quem iniciou o cerco contra Jerusalém, e Tito, seu filho, foi aquele que terminou o cerco, sendo ele o sétimo governante do império. E Nero ressurrecto seria o oitavo monarca, o anticristo, presumivelmente o filho dos governantes de Roma, pois a destruição do Império Romano, tal como a parúcia ou segundo advento de Cristo, era esperado para breve, até mesmo enquanto os crentes primitivos ainda viviam. Pode-se ver, pois, que dependendo do modo como manuseamos a lista, Nero, Galba ou Vespasiano podem ser o sexto governante, durante o qual tempo o Apocalipse parece ter sido escrito. Os trechos de Apocalipse 6, 9 e 11, versos 1 e 2, podem indicar que o templo de Jerusalém continuava de pé quando o livro foi escrito, o que significa que este livro deve ter sido composto antes do ano 70 depois de Cristo. Epifânio vê Areses, livro 2, 12, atribuía esse livro a uma data anterior, isto é, ao tempo de Cláudio. A data posterior. A maioria dos eruditos, a despeito das razões acima expostas, baseando-se no que diz o próprio Apocalipse, apontam para Domiciano como o governante durante o qual tempo foi escrito este livro. Nesse caso, o trecho de Apocalipse 17, 11 seria um oráculo judaico originalmente incorporado no Apocalipse, embora ignorando qualquer contagem exata, por assim dizer, arbitrária, o que faria de Domiciano o sexto imperador, o qual então governava. Nesse caso, Nero ressurrecto presumivelmente seguiria o sétimo governante, cujo nome foi dado, o qual seria o anticristo, ou ainda o Nero ressurrecto seria o sétimo, e o próprio Domiciano, que veio mais tarde, seria reputado uma reencarnação de Nero ressurrecto, o qual, apesar de ser dos 7, seria o oitavo. Porém, visto que Nero e Domiciano formavam uma única personalidade, uma contagem estrita resultaria em apenas 7 imperadores. Pelo menos é certo que alguns dos súditos de Domiciano o chamavam de outro Nero. Veja Juvenal Sátiras 8, 37 e 38. Marcial Epígrames 1, 33. Por mais confuso que seja esse quadro, se Domiciano foi imperador reinante quando este livro foi escrito, então sua data deve ser situada em algum tempo antes de 96 d.C. Ainda há outras propostas que apresentam Domiciano como sexto governante, ou seja, aquele em foco quando este livro foi composto. É possível que o autor sagrado tivesse em mente somente aqueles governantes mortos quando o Senado romano os declarara deuses, objetos próprios à adoração. Nesse caso, os governantes em foco seriam César, Augusto, Cláudio, Vespasiano e Tito. Domiciano, pois, seria o sexto imperador, ao passo que o anticristo nerônico seria o sétimo, uma data ainda posterior. Também se tem sugerido o reinado de Trajano, entre 98 a 117 d.C., como o tempo em que foi escrito este livro. Sabemos que Trajano ordenou severa perseguição contra os crentes, pois isso fica claro nos escritos de Plínio o Moço, governador da Bitínia em cerca de 111 a 113 d.C. Nesse caso, seria impossível apelarmos para a passagem de Apocalipse 17:10, porque, sob hipótese nenhuma, Trajano seria o sexto governante. Além disso, nesse tempo, o cristianismo se tornara uma religião ilegal, entre aspas, não havendo qualquer evidência de que essa condição existia quando o Apocalipse foi composto. Os imperadores eram deuses que deviam ser adorados, mas não parece que então já havia qualquer decreto formal contra a fé cristã. Irineu e Eusébio afirmam categoricamente que o Apocalipse foi escrito no tempo de Domiciano. Vê Eusébio, História Eclesiástica, livro 3, parte 18 e 3. Irineu, Adversos Haereses, livro 5, parte 30 e verso 3. Esse testemunho foi aceito sem hesitação por Clemente de Alexandria, Orígenes e Jerônimo. Os trechos de Apocalipse 6, 9 e 11, versos 1 e 2, poderiam subtender que o
templo e a cidade de Jerusalém, de que poderia ter havido alusões naturais ao templo e à cidade, conforme eles existiam antes, sem apontar para o estado em que então existiam. Bom, meus queridos, vamos parar por aqui. O comentário é meio extenso, tá bom? Agora, já que eu li e você escutou as várias teorias, agora eu vou tomar aqui o partido qual? Pelo menos eu vou lhe demonstrar, à luz da Bíblia Sagrada, numa evidência interna do livro, que o livro, pelo menos, podemos assegurar que ele não foi escrito nos dias do imperador Nero. E vamos começar aqui por Apocalipse 11:2. Olha o que diz aqui. Pelo menos, nós podemos afirmar que o livro não foi escrito nos dias do imperador Nero. Ou seja, antes da queda de Jerusalém, entre 54 e 68. É bem verdade que Nero promoveu a primeira perseguição contra os cristãos, e é bem verdade que o Apocalipse retrata uma perseguição contra os cristãos, contra a igreja. Isso, porém, não quer dizer que o livro do Apocalipse foi escrito nos dias de Nero. E vamos mostrar o porquê nós não aceitamos. Vamos lá. Apocalipse 11:2. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Templo de Deus, tá bom? E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. De acordo com o teólogo R.H. Charles, esses dois versículos eles são um fragmento que foi inserido pelo autor do Apocalipse. De acordo com R.H. Charles, ele é citado por Russell Norman Chaplin, este fragmento originalmente ele era anterior ao livro do Apocalipse. A sua origem é anterior à composição do livro do Apocalipse. Bom, este fragmento aqui, originalmente ele apontava, segundo R.H. Charles, ele estava falando da destruição de Jerusalém pelos romanos. E a ideia de R.H. Charles, ela parece que tem um certo fundamento. Mas nós não devemos ver aqui uma coisa tão literal. Como, professor? Eu vou lhe explicar. Vocês já sabem que o livro do Apocalipse ele é rico em linguagem figurada e em símbolos. Então, quando o autor diz aqui, e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Bom, o autor aqui ele quer transmitir uma ideia. O que é que o autor quer transmitir? Aqui é o templo de Deus, é o templo de Jerusalém, é o templo de Jerusalém. Isso, porém, não prova que o Apocalipse foi escrito quando o templo ainda estava de pé. O autor, de fato, ele se serve de um fragmento judaico, conforme dizia R.H. Charles, mas ele está transmitindo para nós uma ideia. Qual é a ideia? Qual é a mensagem? De proteção. Quando ele diz isso, e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, o santuário de Deus, e o altar e os que nele adoram. Qual é o objetivo desta medição? É proteção. É proteção. Aqui foi medido o santuário de Deus e o altar e o que mais? E os que nele adoram. Então, o quadro aqui ele é simbólico. O autor aqui ele está falando que durante o período da grande tribulação, durante o período de tremenda agonia, quando a ira de Deus cair sobre o povo, sobre as nações, o povo de Deus, aqueles que adoram no verdadeiro templo. É claro que a figura aqui é o templo judaico, mas tenha em mente que aqui está em foco uma ideia mística. O que o autor está dizendo aqui é que levanta-te e mede o templo de Deus, ou o santuário de Deus, e o altar e os que nele adoram. Por quê? Por que medir o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram? Ora, os crentes aqui,
eles são vistos como sacerdotes, como aqueles que se aproximavam do templo, ou seja, do santuário e do altar. Sim, eles são vistos aqui como adoradores. Então a ideia aqui é de proteção. Quando vi a ira de Deus, era isso que João tinha em mente, sobre os inimigos, o povo de Deus será totalmente protegido da ira de Deus. Como é que sabemos disso? Pelo versículo 2, ó. E deixa o átrio que está fora do templo ou do santuário, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. De fato, o R.H. Charles parece ter razão quando diz que esses dois versículos aqui, eles originalmente eram um fragmento judaico. E de fato é, e se assim não era, pelo menos o autor aqui, ele está nos reportando, principalmente no versículo 2, para a época em que Jerusalém foi cercada por Roma durante 3 anos e meio. É isso que o autor sagrado tem em mente aqui, irmãos. Quando ele diz, ó, e deixa o altar e deixa o átrio que está fora do templo ou do santuário, e não meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. O professor, ele está jogando para o futuro, claro. Ele está usando um evento do passado, ou seja, o cerco romano contra a cidade de Jerusalém, que durou exatamente 3 anos e meio. Começou no ano 66 e foi até o ano 70, que culminou na destruição da cidade de Jerusalém e do templo. É isso que o autor tem em mente aqui. Porém, ele pegou aquele episódio, que na época dele já era história. O livro do Apocalipse, aqui eu começo a lhes dizer que ele foi escrito depois da destruição de Jerusalém. E este fragmento que eu estou lendo aqui é uma prova. Porque jamais o autor sagrado, se ele tivesse escrito isso aqui antes da queda de Jerusalém, ele jamais tinha condições de medir a duração exata do cerco. Ora, se fosse verdade que ele tivesse escrito este livro antes da morte de Nero, em 68, ele não poderia jamais saber e medir o tempo exato do cerco de Jerusalém. Mas veja que ele aqui, com precisão, ele diz, ó, e deixe o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Por que ele joga para o futuro? O fragmento é do passado, certo? O fragmento aqui faz referência ao pisar de Jerusalém pelos romanos, o que se estendeu entre o ano 66 a 70. Isso, a referência é isso. Mas o autor, quando ele escreve isso aqui, já estava mais ou menos com uns 30 anos ou mais, entre 30 e 35 anos, que este evento aqui, a destruição de Jerusalém pelas nações, tinha ocorrido. Roma já havia destruído Jerusalém e o templo, no mínimo por 30 anos, quando o autor registrou este fragmento. E é importante nós analisarmos isto. O autor aqui, ele olha para o futuro, ele se serviu do fragmento e está espiritualizando a questão, mas deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, nesses dois versículos aqui, no versículo 1, Apocalipse 11, 1, nós temos uma simbologia que aponta para a proteção de Deus sobre o seu povo. E o seu povo é representado aqui nos adoradores, nos que adoram. Por outro lado, nós temos os ímpios, representados aqui por Jerusalém sendo pisada pelas nações por 42 meses. Os ímpios, eles sofrerão a ira de Deus no período da grande tribulação. Quando a ira de Deus descer sobre a terra, a igreja representada nos que adoram, ela será guardada. Mas os ímpios, que são aqui representados na cidade santa, serão pisados pelas nações, ou seja, experimentarão da ira de Deus. Bom, mas o meu objetivo aqui, meus irmãos, é mostrar, a partir deste fragmento, que o livro do Apocalipse não foi escrito nos dias de Nero.
Primeiro, eu estou provando para você que o livro do Apocalipse não foi escrito nos dias do imperador Nero. Então vamos aqui para o segundo exemplo. Apocalipse capítulo 12 e versículo 6. Olha o que diz aqui. E a mulher, esta mulher aqui é um símbolo da igreja, ok? Já estou logo definindo para vocês. A mulher aqui é um símbolo da igreja. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias no calendário judaico corresponde a 3 anos e meio. Estes 3 anos e meio é o equivalente aos 42 meses aqui citados em Apocalipse 11, 2. Mas vamos aqui nos concentrar aqui em Apocalipse 11, 6. O que é que o autor tem em mente neste fragmento? Aqui é um outro fragmento que o autor está usando aqui. E o autor, ele está se servindo do passado para falar do futuro. Repito, o autor, ele está se servindo do passado, de eventos do passado, para falar de coisas futuras, que ele esperava que em breve aconteceriam. Tudo isso que o autor está aqui falando, a partir do capítulo 6, não está no seu passado, está no seu futuro. O autor esperava que todas essas coisas, a partir do capítulo 6 em diante, elas tivessem lugar logo nos seus próprios dias. É isso que ele diz lá no começo, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, e que pelo seu anjo enviou e as notificou João, seu servo, das coisas que em breve devem acontecer. Então, o livro do Apocalipse foi escrito com esta ótica, de que em breve as coisas escritas por João, principalmente a partir do capítulo 6 até o último capítulo 22, elas em breve teriam lugar, em breve aconteceriam. Então vamos lá. Mas qual era o episódio que o autor do Apocalipse tinha em mente aqui? Eu quero chamar a sua atenção. Qual era o episódio que o autor do Apocalipse tinha em mente aqui em Apocalipse 12:6? Vamos ler mais uma vez. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. De acordo com Eusébio de Cesareia, os cristãos eles conseguiram fugir durante o cerco romano. Antes que Roma destruísse, cercasse totalmente, fechasse Jerusalém, a Terra Santa, os cristãos eles foram avisados por Deus para saírem. Então, de acordo com Eusébio de Cesareia, a igreja ela conseguiu fugir. Ela não pereceu com os judeus ali no cerco romano, o que culminou na destruição de Jerusalém e do templo. Bom, e diz este autor que a igreja ela fugiu da Judéia para a cidade desértica, cidade esta chamada Pela. E é a este episódio, meus irmãos, que o autor aqui do Apocalipse está se reportando. Ó, e a mulher, tem em mente que aqui é a mulher, por mulher aqui tem em mente a igreja. Quem foi que fugiu da destruição de Roma contra Israel? Ora, sabemos que a nação de Israel ela foi tremendamente massacrada. Foi quase que dizimada totalmente por Roma. Entre os anos 66 e 70, Roma massacrou Israel. A cidade ela foi totalmente devastada, o templo foi destruído. Os judeus quase que foram exterminados. Mas a igreja, ela escapou como? Saindo da Judéia e indo para o deserto. Esta fuga da igreja, meus irmãos, ela é retratada por Jesus Cristo aqui nos evangelhos. Eu quero mostrar aqui para vocês. Mateus capítulo 24, olha o que ele diz aqui. Ó. Mateus capítulo 24 e vou ler aqui do versículo 15 em diante. Ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, por abominação da desolação, entenda aqui, o exército de Roma cercando a cidade santa. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Por lugar santo, então, entenda Jerusalém
ou a Palestina, ou a Cidade Santa. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, onde? No deserto. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Eusébio de Cesareia ainda testemunha que diz que realmente os cristãos eles fugiram num dia que não era sábado, porque se acontecesse no dia do sábado, era quase que impossível eles fugirem. Na verdade, eles não conseguiriam fugir, eles não conseguiriam sair da cidade de Jerusalém, eles pereceriam juntamente com a nação. Por quê? Porque no dia de sábado todas as portas de Jerusalém eram fechadas. Então Eusébio ele dá testemunho que a igreja ela conseguiu fugir e a sua fuga não se deu no dia do sábado. Então, voltando aqui para Apocalipse, capítulo 11. Ora, o que o autor tem em mente aqui? Como eu já falei, a fuga da igreja. A igreja aqui ela é retratada como uma mulher. Assim como sabemos que a igreja judaico-cristã conseguiu fugir, saindo de Jerusalém para o deserto, e lá foi guardada durante 3 anos e meio, porque enquanto Roma, por 3 anos e meio, pisava Jerusalém, enquanto Roma massacrava a nação de Israel por 3 anos e meio, durante 3 anos e meio, a igreja conseguiu fugir para o deserto. E lá ela foi guardada. Isto é fato, isso é histórico, meus irmãos. E é a este episódio que João está se referindo. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Ora, a fuga da igreja, repito, a fuga da igreja para o deserto, que lá passou 3 anos e meio, impossibilita exatamente de este livro ter sido escrito no tempo de Domiciano. Impossibilita. Repito, enquanto Roma, por 3 anos e meio, era pisoteada, massacrada, ou melhor, Jerusalém, o povo judeu era pisoteado, massacrado por Roma, neste mesmo tempo a igreja era mantida no deserto. É isso que o autor está falando. Posto isso, meus irmãos, o autor, este fragmento aqui, ele é posterior a Nero. Repito, se o autor tivesse escrito o seu livro ainda quando Nero era vivo, ele não conseguiria calcular o tempo da destruição de Jerusalém pelos romanos. Nem tampouco ele conseguiria calcular o tempo que passariam a igreja ou os cristãos no deserto, fora da ira de Roma. Esse fragmento mostra claramente que o livro do Apocalipse não foi escrito nos dias de Nero, e sim posterior. Versículo 14, do mesmo capítulo 12 de Apocalipse. E foram dadas à mulher, continua aqui sendo a igreja. Quem foi que fugiu para o deserto não foi a nação de Israel, mas foi a igreja. A nação de Israel, ela foi massacrada por Roma. Lembre-se disso, a história mostra isso. Mas a igreja, ela conseguiu, os cristãos, eles conseguiram fugir para o deserto. Versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Nós estamos vendo aqui muitos símbolos, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Tempo, tempos e metade de um tempo. Expressão tirada de Daniel. E tempo, tempos, metade de um tempo, fala de 3 anos e meio, 1260 dias ou 42 meses. O autor ele aqui está usando o calendário judaico, ok, meus irmãos? Mais uma vez aqui o autor ele está falando da fuga da igreja de Jerusalém para o deserto. É isso que ele tem em mente, meus irmãos. Está projetando isso para o futuro? Sim. O autor se serve, veja bem, ele se serve de coisas do passado para se referir a coisas do futuro e de forma espiritual. E o que o autor tem em mente aqui?
Apesar de que eu não ia explicar isso, mas eu estou lhe explicando. Para o autor sagrado, a igreja, ela será totalmente guardada. Ela será totalmente guardada da ira de Deus. Para o autor sagrado, a igreja será guardada totalmente da ira de Deus. Neste caso aqui, que eu li em Apocalipse 12, e versículos 6 e versículo 14, a igreja aqui ela está sendo guardada da ira de Satanás. O que o autor tem em mente aqui é a ira do diabo sendo derramada contra a igreja no período da grande tribulação. Satanás ele tentará destruir a igreja, mas ele não conseguirá destruir o povo de Deus. Ok, meus irmãos? Meu objetivo, porém, aqui é lhe mostrar que o livro do Apocalipse não foi escrito nos dias do imperador Nero. Apocalipse 13 e verso 13, o que é que diz? Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Ora, o autor sagrado aqui em Apocalipse 13, versículos 1 a 13, ele está falando de uma besta que sai do mar. Esta besta ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. A besta aqui, no caso, é o Império Romano. Ok? Guarde bem, a besta, no caso aqui em Apocalipse 13, 1 a 3, a besta aqui é o Império Romano. A besta tem 7 cabeças. As 7 cabeças aqui são os 7 Césares de Roma. 7 reis. Não importa se realmente devemos entender 7, 7, ou se o 7 represente toda a sucessão, toda a linhagem de imperadores. O que eu prefiro acreditar, tá bom? Mas não faço disso, não vou bater o martelo. Mas acredito que o número 7 aqui represente toda a sucessão de imperadores, toda a linhagem de imperadores de Roma até o anticristo, porque era isso que o autor tinha em mente. Ok? Vamos lá. E vi uma de suas cabeças, ou seja, das cabeças da besta, como ferida de morte. Quando o autor aqui, meus irmãos, fala uma das cabeças ferida de morte, qual é a cabeça que o autor tem em mente? É Nero. E quando ele diz uma de suas cabeças ferida de morte, ele está falando da morte de Nero. Ele está dizendo que uma das cabeças aqui da besta sofreu a morte. Ora, com isso, meus irmãos, eu quero dizer para você que já impossibilita situarmos o livro do Apocalipse para os dias de Nero. Por quê? Ora, aqueles que dizem que o livro do Apocalipse foi escrito quando Nero ainda era vivo, esta passagem aqui ela milita contra essa ideia. Por quê? Porque o autor aqui ele está falando na morte de Nero e na ressurreição de Nero. Vou mostrar aqui, ó. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, ó, morte de Nero, e a sua chaga mortal foi curada, ou seja, a ressurreição de Nero, e toda a terra se maravilhou após a besta. A besta, no caso aqui, é a própria cabeça. A besta aqui, em caso, deixa de ser o Império Romano para ser um indivíduo, a saber, o próprio Nero, que é representado aqui, ó, no mesmo versículo como uma das cabeças e finaliza como sendo a própria besta. Ora, entenda aqui o meu raciocínio. Quando o livro do Apocalipse foi escrito, o Champlin até diz isso para a gente, quando o autor do Apocalipse escreveu, era corrente, naquela época, que o imperador Nero, ele ressuscitaria dentre os mortos e retomaria o poder de Roma e governaria e massacraria a igreja. Ora, a história mostra, de acordo com os pais da igreja, Eusébio Cesareia e outros, eles dizem que Tertuliano também diz que Nero foi o primeiro imperador de Roma a levantar a mão contra os cristãos. O segundo foi Domiciano, mas o primeiro foi Nero. Então, para o autor do Apocalipse, aqui eu quero já lhe adiantar, ele via em Nero o próprio anticristo. Para o autor do Apocalipse, Nero, ele era o anticristo tanto na sua existência primeira como na sua última existência. Ou seja, para o autor do Apocalipse, Nero ele estava morto quando ele escreveu, mas Nero haveria de ressuscitar. Então isso
já milita contra a ideia daqueles que dizem que o livro do Apocalipse foi escrito nos dias de Nero. Não foi. É impossível, conforme diz Champlin, é impossível o livro ter sido escrito nos dias de Nero, quando Nero ainda estava vivo, e o autor fala exatamente da morte de Nero. Olha o que ele diz aqui. Ó. O que ele diz? Ó. A data anterior. Alguns estudiosos têm situado a escrita deste livro já nos dias de Nero, que reinou de 54 a 68. Porém, certas referências neste próprio livro, Apocalipse 13, versos 3, 12, 14, 17, 8 e 10, que os primeiros cristãos consideraram como predições de um Nero redivivus ou Nero ressurrecto, o qual voltaria ao poder na qualidade de anticristo, mostram que tal imperador já estava morto quando o Apocalipse foi escrito. Tal doutrina dificilmente teria sido criada antes do falecimento de Nero, e isso exige uma data posterior ao ano 70 depois de Cristo para a escrita deste livro. De fato, a análise do Dr. Russell Norman Champlin está corretíssima, ok? Sem acrescentar e sem tirar. Então vamos continuar. E a besta que... E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, este fragmento aqui mostra claramente que o livro do Apocalipse ele não foi escrito nos dias de Nero, e sim posterior a Nero. Por quê? Porque o autor está fazendo uma referência à morte e à ressurreição de Nero. Porque era isso que se acreditava quando o livro do Apocalipse foi escrito, que Nero haveria de ressuscitar e causaria terror na terra, entre os viventes. De fato, veja o que o Apocalipse fala aqui sobre o anticristo. Apocalipse capítulo 11, verso 7. Ó. O que ele diz? E quando acabar o seu testemunho, a besta, que é o anticristo, que sobe do abismo, o abismo que é o Hades, local das almas dos mortos, lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Ora, meus irmãos, é óbvio que o livro do Apocalipse não foi escrito nos dias de Nero, porque o autor sagrado aqui, para ele, o anticristo é Nero. Só que o autor sagrado aqui, quando ele escreveu, ele deixa bem claro que Nero já estava morto. E esse versículo aqui mostra, quando ele diz assim, ó, a besta sobe do abismo. Ora, o abismo aqui em questão é o Hades. O que é o Hades? É o mundo das almas dos mortos. Para o autor sagrado, quando ele estava escrevendo o Apocalipse, Nero já estava morto, ou seja, o anticristo que haveria de subir, ele estava no Hades. Logo, o livro do Apocalipse não foi escrito nos dias de Nero. Porque como é que o livro do Apocalipse foi escrito quando Nero estava reinando, sendo que o autor faz alusão aqui a Nero no Hades? Porque a besta aqui subindo do abismo é uma referência a Nero subindo do Hades, seu espírito. E o autor já deixou bem claro em Apocalipse 13, verso 3, que uma das cabeças foi ferida de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Ali o autor deixa cada vez mais claro que a besta que sobe do abismo, ela estava morta, mas a sua ferida mortal, ela seria curada. Ou seja, o anticristo, ele seria ressuscitado. Ok, irmãos? Vamos aqui para Apocalipse, já lemos. Capítulo 3, verso 3, já lemos. Vamos aqui para o versículo 12. Capítulo 13, verso 12. Olha o que diz. E exerce todo o poder da primeira besta. A primeira besta aqui é uma referência à besta do mar, na sua presença. E é também, nesse caso aqui, a besta que já é o anticristo. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Mais uma vez, aqui o autor faz referência à ressurreição da besta. A cura da chaga mortal aqui é uma alusão figurada à ressurreição da besta. E a besta em questão aqui é o anticristo. Então, o que o autor está dizendo é que Nero, o anticristo, ele ressuscitará dentre os mortos. É isso. Versículo 14. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhes foi permitido que fizesse em presença da besta, ou seja, do anticristo, dizendo aos que
habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta que tinha ferida da espada e vivia. Mais uma vez ele faz referência à ressurreição da besta, ou seja, do anticristo. Eu estou lhe mostrando que para o autor sagrado, o anticristo é o imperador é Nero, sim, o anticristo é Nero, sim, mas um Nero que já passou pela morte quando ele escrevia, estava no abismo, ou seja, no Hades, mas voltaria à vida. Então isso dificilmente ou impossível de colocar a escrita do livro do Apocalipse para os dias de Nero, antes da destruição de Jerusalém. Não, tem que ser posterior. Apocalipse 17, 8, 11. Eu estou lendo aqui todas as passagens que militam contra esta data que diz que o livro do Apocalipse foi escrito nos dias de Nero. Apocalipse 17, 8, 11. E a besta, aqui é o anticristo, que viste, ou seja, que existiu, foi, ou seja, existiu, e já não é, ou seja, não existe quando João escreveu o Apocalipse. E há de subir do abismo, ou seja, do Hades, e irá à perdição. Está bem aqui, mais uma vez o autor faz referência ao reaparecimento de Nero como sendo o anticristo. Isso, essa vamos chamar de lenda, a lenda do Nero Redivivus, ela é relatada por Suetônio na sua obra A Vida dos 12 César, quando ele vai falar sobre o imperador Nero, ele faz referência a esta lenda, que era muito conhecida ali nos primeiros cristãos, que esperava-se que Nero ele reaparecesse. Alguns diziam que Nero não tinha morrido, que ele tinha fugido para as terras da Pártia e que com um exército de partas ele voltaria, tomaria Roma, tomaria o poder, conquistaria e depois perseguiria os cristãos. Esta era uma crença muito difundida. Outros, ao contrário, diziam que realmente Nero morreu, mas que ele ressuscitaria, a sua alma sairia do inferno, do Hades, e entraria no seu corpo ressurrecto, e ele então se levantaria como o anticristo para retomar o poder de Roma e perseguir a igreja. E é esta ideia do Nero ressurrecto que o autor aqui defende. O autor do Apocalipse, para ele, o anticristo será Nero ressuscitado. Logo, nós não podemos colocar a escrita do livro do Apocalipse para os dias de Nero. Não. Eu estou dando aqui, meus irmãos, para você o ponto de vista do autor sagrado. Talvez você esteja parecendo, talvez isto pareça muito estranho para os seus ouvidos. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas eu quero lhe dizer que é fato. Os primitivos cristãos, eles aguardavam o reaparecimento do imperador Nero como sendo o anticristo. Por exemplo, eu estou procurando aqui o livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, não encontro, mas Santo Agostinho, ele faz referência a esta crença do reaparecimento de Nero. Ainda nos dias do Santo Agostinho, ali no 4º para o 5º século, era muito corrente essa ideia. Alguns autores, alguns escritores, alguns cristãos, eles mantinham essa ideia de que Nero ele ressuscitaria e seria o anticristo. Por exemplo, oráculos sibilinos, ele associa o anticristo a Nero ressurrecto. O livro Ascensão de Isaías também associa o anticristo ao imperador Nero. Muitos escritos antigos associavam o anticristo ao imperador Nero ressuscitado. Deixo isso bem claro. Bom, meus irmãos, eu já mostrei aqui, nestas passagens, a impossibilidade de se colocar a data da escrita do livro do Apocalipse para os dias de Nero. Aí você diz, ok, professor, está provado, está demonstrado que não foi escrito nos dias de Nero. Mas eu quero saber em que tempo foi escrito. Bom, há uma antiga tradição, vamos começar por Irineu. Irineu, ou melhor, Tertuliano, ele diz que nos dias de Domiciano, João foi lançado num caldeirão quente, de óleo fervente, e saiu ileso. E dali ele foi lançado para a ilha de Patmos. Tem uma outra obra, esqueci agora a obra, mas é uma obra muito antiga, que fala sobre João o Evangelista, que diz que João foi
é mandado para a ilha de Patmos, exatamente por Domiciano. Mas depois que Domiciano morreu, um outro imperador assumiu o trono. E nos dias de Nerva então fez os exilados voltarem. E João voltou nos dias de Nerva do seu exílio em Patmos para habitar em Éfeso, onde ele morreu, onde ele ficou lá até a morte. Bom, isso aí também Tertuliano ele diz. Eusébio de Cesareia também ele faz referência a essa questão de João. Eu vou ler aqui para vocês. Eusébio de Cesareia. E nós temos Eusébio de Cesareia. Vou ver aqui qual é o livro aqui. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 3, capítulo 20, versos 8 e 9. O que Eusébio diz? Domiciano governou durante 15 anos. Sucedeu-lhe no poder Nerva. Sucedeu-lhe no poder Nerva. Foram abolidos os títulos honoríficos de Domiciano. O Senado romano decretou que retornassem do exílio os que foram injustamente banidos por ele e seus bens lhe fossem restituídos. Assim contam os que transmitiram por escrito os acontecimentos desta época. Então também o apóstolo João saiu do exílio na ilha e retornou seu modo de viver em Éfeso, conforme transmitiram nossos anciãos. Palavras de Eusébio de Cesareia. Bom, conforme nós já lemos, o Champlin diz que alguns situam a escrita do livro até para os dias de Trajano. Eu quero dizer para vocês que não é impossível. Não é impossível. Aqui, sem importar quem foi o João, não estou defendendo que foi o apóstolo, porque o próprio Eusébio de Cesareia ele não aceitava que João o apóstolo tenha sido escrito, mas sim João, um ancião. Mas por que eu defendo que talvez quem escreveu o livro do Apocalipse escreveu nos dias de Trajano? Eu vou lhe dizer por quê. Partindo da ideia de que foi verdade, a revelação foi verdadeira, que realmente João, seja lá quem foi, recebeu uma revelação lá em Patmos. A revelação, tudo bem, pode ter acontecido em Patmos. E aconteceu, conforme ele relata. Só que quando ele foi escrever, ele não estava mais em Patmos. Grave bem isso. Quando João, o autor do Apocalipse, foi relatar por escrito o que ele viu em Patmos, ele não estava mais em Patmos. E como é que eu sei? Vamos aqui para Apocalipse 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava, ao verbo, no passado, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Quando ele diz estava na ilha chamada Patmos, isso quer dizer que no momento em que ele estava escrevendo, ele não estava mais nesta ilha. Então é possível, de acordo com a tradição, que diz realmente que quando Trajano, ou melhor, Nerva, vamos ver aqui, vou ler de novo, quando Nerva assumiu o trono no lugar de Domiciano, ele mandou voltar do exílio todos aqueles que tinham sido exilados, e João volta para Éfeso. Então, casando esta tradição, é possível, é muito possível que o livro do Apocalipse tenha sido escrito não nos dias de Domiciano, mas nos dias de Nerva. A revelação ele recebeu nos dias de Domiciano, sim, dando crença à tradição patrística. São os pais da igreja que dizem, a maioria, não todos, mas a tradição patrística na maioria dos pais da igreja sustenta que foi o apóstolo João quem escreveu o livro do Apocalipse e recebeu as revelações. Irineu de Leão dizia isso, Justino de Roma também dizia isso, Hipólito de Roma também dizia, Tertuliano também era do parecer que foi o apóstolo João. Quem mais? Santo Agostinho, a maioria dos pais da igreja, a tradição, na sua maioria, sustenta que foi o apóstolo João quem escreveu o livro do Apocalipse. E a maioria diz que foi escrito nos dias de Domiciano. Irineu de Leão diz que João recebeu suas visões nos dias de Domiciano. Não faz muito tempo, dizia ele, João recebeu as suas visões. Justino de Roma também, ele associa João ao autor do Apocalipse, ou melhor,
ele disse que o apóstolo de Cristo foi o autor do Apocalipse. Porém, eu quero dizer para vocês que o testemunho dos pais da igreja ele não é bastante para se provar qual foi a data real que o livro do Apocalipse foi escrito. Mas ao que indica, o mais provável realmente é que o livro do Apocalipse tenha sido escrito depois da morte de Domiciano. Porque, de acordo com a tradição, foi depois da morte de Domiciano que João volta para Éfeso. E aqui em Apocalipse 1:9 ele diz: Eu estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ora, quando ele diz estava, isso quer dizer que a sua experiência visionária, a sua experiência mística, ele coloca no passado. As revelações, vamos dizer, ele pode ter tido sim, nos dias de Domiciano, quando ele estava em Patmos. Mas o momento em que ele escreveu as suas visões, ele já estava liberto, ele estava fora da ilha de Patmos. E aí é possível que o livro do Apocalipse tenha sido escrito depois de Domiciano, já nos dias de Nerva, ok? Domiciano governou durante 15 anos. Sucedeu-lhe no poder Nerva. Tá bem aqui, tá bom, meus queridos? Bom, eu espero que eu tenha tirado as suas dúvidas. Assim eu espero. Não é um assunto tão fácil, mas eu espero que eu tenha tirado as suas dúvidas. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.